para entender um pouco mais deste cenário com um especialista do setor. Agora eu chamo Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, chegando aqui na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo. Pedro, bom dia. Bom dia, Paula. Sempre um prazer falar com vocês aqui da BMC. Obrigada por nos atender. Pedro, eu queria entender, primeiro a sua opinião, sobre esta demissão de Jean Paul Prats, como essa mudança, inclusive na presidência, mais uma, São 6 presidentes agora, 6º presidente nos últimos 3 anos. O quanto isso pode, de fato, impactar as estratégias, até mesmo produção, investimentos da Petrobras num curto e médio prazo? Olha, eu acho, Paulo, que desde que o Jean Paul Prats assumiu a companhia, a gente já ouvia que ele poderia cair, Então, o Jean Paul ele não é um agente, um agente do núcleo duro do PT. Então, se aquela discussão que se colocaria a Luiz Mercadante, alguém mais ligado a essa ala do Partido dos Trabalhadores. Então, o Jean Paul ele conseguiu fazer um trabalho, na minha opinião, muito bom, de equilibrar esses pratinhos entre a necessidade, entre a intenção política do presidente Lula, que basta a gente ver os discursos de campanha para entender qual era a visão dele sobre a Petrobras, e também a visão do mercado, os anseios do mercado em relação à companhia. Eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem, e aí acaba que chega nesse final, não conseguindo equilibrar mais tanto esses pratinhos, e acaba caindo, como vocês colocaram aqui muito bem com o Miguel, por uma questão política. E agora vamos ver como é que vai ser essa nova direção da Petrobras. A gente vai ter uma Petrobras também, assim como foi feita na gestão do Jean Paul, olhando para a questão do investidor e do acionista minoritário, ou uma Petrobras com perfil mais desenvolvimentista, com perfil mais, que eu chamo do passado, que foi aquele discurso de campanha do presidente Lula, que, na minha opinião, parece que é o que está se desenhando. Pedro, a gente vai, de fato, continuar vendo esse troca-troca nesta cadeira da presidência da Petrobras, enquanto ela for uma empresa aí de capital misto. Você acredita, tem muitas discussões, a gente sempre fala aqui na privatização da Petrobras, mas já ouvi alguns analistas, inclusive, falar, de fato, até mesmo numa OPA, se é o desejo aí do governo, mais estadista, no atual governo, em ser aí, o grande mandante dentro da Petrobras. Como é que você avalia? Está funcionando, de fato, esse modelo de capital misto, na sua opinião? Olha, Paula, essa pergunta é excelente. Na verdade, eu acho que a gente conhece todos esses eventos. Eu retomo até antes de 2016. Se a gente olhar desde 2000, em 24 anos, a Petrobras, o presidente, o máximo, a média de duração foi de 2 anos. Ou seja, não existe no planeta Terra nenhuma companhia que consiga ter uma execução de plano de negócio, uma direção em prol da companhia e do próprio acionista, que muda de direção de maneira drástica. Não muda 5 graus ou 10 graus para a esquerda ou para a direita, muda 180 graus a cada 2 anos, a cada 1 ano, e por aí vai. O que me leva a crer que o modelo de sociedade de economia mista está falido, ele não está funcionando. Por quê? Porque nem a sociedade, nem o mundo político, nem o presidente de plantão conseguem entender que modelo é esse. Um modelo no qual o controlador, o governo, precisa respeitar as regras de mercado e o acionista minoritário, num setor complicado do ponto de vista de popularidade e que afeta a vida dos cidadãos. Então, basta ver quando o preço do petróleo sobe, você tem problema com os caminhoneiros, problema com os produtos que sobem de preço, inflação. Então, é uma tentação muito grande, não só para o governo Lula, mas para qualquer governo, usar do seu poder de controlador e usar a companhia que tem uma geração de caixa enorme para solucionar esses problemas políticos. O que, na minha opinião, está totalmente errado. Até porque, se preço de gasolina e diesel, se a Petrobras fosse solução para a estabilidade social e política, a Venezuela era exemplo mundial de estabilidade social e política. Isso não é verdade. Então, o que me leva a crer no final, com o resultado fim ao cabo, que esse modelo não existe, não está errado, esse modelo faliu e a gente vai sempre ver para frente, independente do governo, talvez nos governos que a gente concorde mais, ou cada um concorde mais ou menos, um governo que tem uma política melhor ou pior, mas o fato é que vai ter sempre essa intervenção independente de governo.
Eu acho que caminhando, né, assim, o que a gente viu de discussão, tanto de privatização da Eletrobras, né, quanto venda da Vibra, né, agora a Vibra, até então BR distribuidora. Ou seja, a gente já viu movimentos no Congresso, na minha opinião, essa discussão, se vai ser por OPA, se vai ser privatização, de tirar, né, esse controle, né, do governo, está maduro. Eu acho que o Congresso deveria, e a sociedade brasileira deveria discutir isso de uma maneira mais profunda, ou caminhar para estatizar a companhia, que também é uma solução. Agora, o fato é que, como ela é hoje a sociedade de economia mista, na minha opinião, a gente está vendo que esse modelo não funciona e é prejuízo para todo mundo, para o acionista, para o país e para o consumidor. Pedro, e agora querendo entender um pouco mais da tua leitura, né, principalmente expectativa ali sobre a gestão dela, de Magda Chambriard, na presidência agora da Petrobras, li, né, inclusive a gente sabe, ela tem essa experiência na ANP, mas li muito ali comentários, inclusive mais sobre este perfil dela mais desenvolvimentista. Ela já até se posicionou contra pagamentos de dividendos extraordinários, recentemente nas suas redes sociais, nos textos, né, ali artigos dela, tem mostrado muito, né, este perfil ali, até foi falado até que ela tem um perfil muito mais pró-PT raiz, né, ali de fato. O mercado está reagindo a essa troca, a gente está vendo ali em relação à questão da queda, mas fica claro para você algum tipo de sinal de que o governo quer de fato com a Petrobras, né, o que a gente pode ver de fato ali uma mudança muito significativa, mais radical inclusive, nesse direcionamento de Petrobras? Olha, eu acho que a resposta do mercado, né, o mercado cair, eu acho que tem vários fatores. O primeiro é a mudança em si, né, porque o mercado vê que, como a gente colocou aqui na outra pergunta, que nenhuma empresa pode trocar de presidente como troca. Segundo, eu acho que o mercado também olha, e aí eu acho que nós aqui, talvez, a gente tenha superestimado, aí até pela boa gestão mais pró-mercado, em certo sentido, do Jean Paul, mas o que o presidente Lula queria para a Petrobras está lá no discurso de campanha. Então, acho que ele está tentando, né, por essa via transversa de demitir um, coloca outro, ou seja, independente de ser a Magda Chambriard ou não, colocar alguém que esteja mais alinhado com o governo, mais alinhado com o discurso dele de campanha, com o que o presidente acha, com o que o Planalto acha. Até aí não tem estelionato eleitoral nenhum. E o que me parece, né, olhando os artigos, né, as postagens, as opiniões da Magda Chambriard, é exatamente isso, é que ela tem uma visão mais desenvolvimentista, né, uma visão de que a Petrobras seja mais locomotiva, né, em diversos setores, uma visão em que a Petrobras seja, na verdade, né, mais retorno político do que retorno econômico para o acionista. Essa visão ela já foi implementada no passado. Então, e a gente viu que no passado ela deu errado, né, muito errado. Então, eu acho que a gente está esperando, talvez, as mesmas soluções com resultados diferentes, talvez não seja o mais correto. Então, acho que essa direção, que me parece que o governo quer dar, nomeando o nome, por exemplo, como o da Magda, é nessa direção do discurso de campanha do presidente, de voltar a uma Petrobras, como a gente já viu no passado, lá em 2014, 2015, que foi uma Petrobras que chegou a ter 100 bilhões de dólares em dívidas, né, a maior dívida corporativa do planeta. Pedro, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Você citou, né, 2015, época da ex-presidente Dilma, inclusive com quem a Magda Chambriard acabou trabalhando. E uma leitura, algumas análises que eu tenho visto, umas pessoas falando sobre que o governo poderia estar fazendo algum balão de ensaio, sinalizando Magda Chambriard, para depois, para sentir o mercado, para sentir o impacto e aí depois fazer algum tipo de anúncio, talvez não nesse perfil tão interpretado de forma ruim pelo mercado, um perfil mais moderado. A pergunta é quem seria esse perfil, se os nomes que a gente tem na mesa, talvez seja do próprio Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, ou algum outro nome que também já está nesse lado mais à esquerda, né, mais perto do presidente Lula e não tão perto do mercado, como já era o Jean Paul Prats. Você vê essa possibilidade ou talvez seja já posto que seria a própria Magda e o mercado vai ter que se adequar a esses novos tempos de Petrobras? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? O governo, inclusive, já fez a indicação
né, já teve um fato relevante, indicação do governo do nome da Magda. Então, o governo pode voltar atrás, realmente pode. Agora, eu acho que o mais importante disso tudo é a troca em si, né? Independente de quem vá assumir, quer dizer, o que o Jean Paul está fazendo de errado que o governo fritou o nome dele e tirou do cargo de maneira antecipada, né? Então, acho que essa que é então, claramente, na minha opinião, o governo quer dar uma direção diferente. Talvez a mesma direção, uma velocidade diferente na implementação de alguns projetos, né? A Magda já se colocou publicamente contra, por exemplo, a eólica offshore, que o Jean Paul era a favor, né? Ela é a favor da exploração da margem equatorial, é a favor da Petrobras investir em fertilizantes, refinarias e por aí vai, e acelerar esse processo de investimento. Então, eu acho que, independente de ser o nome dela ou não, na minha opinião, o Planalto procura essa direção, né, de uma pessoa que vá seguir essa cartilha que foi falada novamente lá na eleição do ex-presidente Lula, agora presidente novamente, né, do Lula. Agora, me parece também, Felipe, que existe uma certa dificuldade de achar esse nome. Porque é o seguinte, se você olhar o histórico, né, é alguém que tem que aceitar sentar numa cadeira elétrica que há pouco tempo atrás, a cada 12 meses, ela é ligada e o sujeito morre eletrocutado, e dos últimos 24 anos o cara não dura mais de 2 anos. Então, essa mudança também, na minha opinião, pode acabar afastando determinados nomes, né? Quem que vai querer sentar, né? Talvez o Aloysio Mercadante, hoje está no BNDES, será que ele vai trocar, né, esse cargo pela Petrobras? Eu não sei, né? Então, me parece também que essa velocidade de troca e essa mudança tão rápida que acontece, né? Essa pressão política que sempre acontece no entorno da cadeira de presidente da Petrobras é um grande dificulta, né, um grande empecilho também para se achar bons nomes. Pedro, para finalizar, queria entender um pouco da tua leitura, até porque, né, diante de toda essa mudança, e a gente já tem visto acontecerem algumas mudanças, principalmente quando a gente fala ali em relação à questão das refinarias, por exemplo, né, ao invés de vender refinarias, a Petrobras quer comprar a refinaria da Bahia, enfim, algumas das estratégias ali, isso traz impacto. Eu queria entender, na sua visão, quais impactos e como você vê, de fato, né, esse impacto para as empresas do setor, principalmente ali, olhando muito mais, né, para essas junior oils, para as empresas ali, em relação não só à questão mesmo das refinarias em si, mas quais mudanças e esse direcionamento, ou novo direcionamento que a Petrobras possa vir a ter, como isso pode acabar impactando também as demais empresas do setor? Olha, Paulo, acho que para o setor, né, para o desenvolvimento do setor é muito ruim. A gente tem, eu acho que da nova direção da Petrobras, ela talvez, como eu coloquei, ela não vai ter uma mudança de norte tão grande, ela vai ter uma aceleração do processo. Vale a gente lembrar que antes do presidente Lula, do então ex-presidente, agora Jean Paul Prat, né, o Jean Paul Prat, quando assumiu, ele coloca a Petrobras numa postura de parar as vendas de ativos, né, tinha lá um TCC assinado com o CAD, esse TCC volta para trás, ou seja, investimento em negócios, né, questionáveis do ponto de vista de retorno econômico, mas de retorno político. Então, eu acho que esse processo ele já vinha acontecendo, né? Isso é muito ruim para o setor. Por quê? Porque você para e a Petrobras volta, né, a ser grande protagonista, né? Aliás, ela nunca deixou de ser, mas mais ainda, né? Isso, na minha opinião, para o desenvolvimento do setor é ruim. Basta a gente ver o histórico, né? A Petrobras, por exemplo, no setor de refino, a grande locomotiva do refino. Não se investe em refinaria no Brasil desde 1970. Acho que tentaram se investir, deu no que deu, né? Foram parar nas páginas policiais e saíram das páginas econômicas, né? A gente quer retomar essas obras que custaram 5, 6, 10 vezes o preço que custou. Vamos comparar com o mercado americano, né, que também é um grande mercado de consumo. O Brasil tem 14 refinarias, né, nesse modelo de investimento de Petrobras, e os Estados Unidos têm 144 refinarias no modelo privado. Será que está certo o modelo Petrobras? Se a gente olhar para os ativos de gás natural, né, dutos, investimento em dutos. O Brasil hoje tem uma malha de gasodutos ínfima, se comparado a outros países. Quem que era o grande investidor? Sempre Petrobras, sem os agentes privados investirem. Ou seja, a Petrobras, por maior que seja, por todo o dinheiro que tem, a geração de caixa, competentes quadros internos, não há dinheiro para tudo. Então a Petrobras, na minha opinião, poucos anos atrás, fez o certo.
investiu em ativos que davam retorno ao acionista. E ativos nos quais, Paula, ela é líder mundial, que é explorar e produzir petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Não faz sentido uma empresa que tem essa tecnologia, que tem esse diferencial global, investir em refinaria. Ah, mas as outras empresas investem também. Eu sei, mas nenhuma é Petrobras. A Petrobras teria que pegar todo o dinheiro dela e investir no lugar, né, num ativo que traz mais retorno, que ela tem diferencial. Isso é lógica econômica. E é o que a gente não vê, e a minha opinião, o meu medo é que esse futuro, né, e agora a nova direção, continue olhando novamente e torne a Petrobras essa grande empresa que ajuda, entre aspas, o Brasil, mas que, na verdade, só prejudica. Maravilha, Pedro. Quero agradecer o seu tempo. Muito obrigada por nos atender, compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, o prazer foi todo meu. Bom dia.